Questão 3. Um subconjunto de 1, 2, 3, 4, 5 até 20 é superpar quando quaisquer dois de seus elementos têm produto par. A maior quantidade de elementos de um subconjunto superpar é 3, 4, 6, 7 ou 11. Tá, pessoal? Então, para estar resolvendo essa questão, a gente tem que saber as propriedades, tá? Qual que é o resultado de quando a gente multiplica um produto par por um número par por outro número par, um número ímpar por outro número ímpar e um número par por um número ímpar, tá? A gente precisa saber se o resultado sempre desses produtos vai ser um par ou ímpar. E o que interessa pra gente é que seja um par, tá? Porque eu quero saber qual que é o subconjunto que tem esses números de 1 até 20, tá? Que qualquer produto entre esses dois elementos vai me dar um par. Então eu tenho que formar um subconjunto, tá? Então primeiro vamos analisar o que acontece quando eu multiplicar dois números pares, tá? Se eu sei que um número é par, ele vai aparecer sempre como 2 vezes algum número, tá ok? Se ele é par, ele é divisível por 2, tá ok? Então, sempre vai existir, para o meu primeiro número, tá? Vai existir um meu n, que pertence aos inteiros, tá? Essa daqui a gente está fazendo a prova do que acontece, tá ok? Então, vai ter um n pertencente aos inteiros, tal que o meu número, ele vai ser... Meu primeiro número vai ser 2n. É par. Tá? Se eu pegar um segundo número, que também é par, eu vou ter, então, digamos, m pertencente a z, aos inteiros, né? Tal que 2m é par. Então, o produto deles vai ser 2n vezes 2m. Tá? Eu tenho aqui o 2... Eu posso estar comutando, né? Posso estar fazendo como 2 vezes n vezes m. Agora eu só associo, para ficar mais visível, tá? É a mesma coisa que eu ter 2 vezes n vezes m. Como o meu n e o meu m pertencem aos inteiros, 2 também pertence. Então, tudo isso daqui, 2 vezes n vezes m, também vai pertencer aos meus inteiros. Tá? Logo, como eu tenho isso aqui está multiplicando 2, eu vou ter que esse produto originado aqui também vai ser par. Certo? Então, o produto de dois pares sempre vai ser par. Tá ok? Agora, vamos analisar o caso entre um par e um ímpar. Tá? Então, agora, se o meu número é par, eu tenho que, para todo n pertencente aos inteiros... né? Ele é escrito da forma como 2n, como antes. Agora, se ele é ímpar, eu vou ter para m pertencente aos inteiros que esse meu número, ele não pode ser, ele é um ímpar, ele obviamente não é um número par. Então, se eu tenho 2m, se ele está escrito da forma par, eu tenho que somar 1 para ele ser ímpar. Então, eu vou ter que fazer o produto entre esses dois elementos, tá? Então, eu vou ter 2n vezes 2m mais 1. Lembra que está multiplicando por tudo, né? Porque esse daqui é apenas um número, digamos, seria um elemento só, né? Que vai me originar um número ímpar. Tá? Um único número ímpar. Então, eu tenho que 2n vezes 2m mais 1. Tá? Só aqui, pessoal, é para todo, tá? Eu vou escrever esse símbolo, tá? Vocês considerem como para todo n pertencente aos inteiros, eu vou ter que meu número par ele é escrito da forma 2n. Mesma coisa aqui, para todo m pertencente aos inteiros, eu vou ter que o meu número ímpar é escrito como 2m mais 1. Tá ok? Fazendo esse produto aqui, a gente vai ter o seguinte. 2n vezes 2m, eu vou ter 2 vezes n vezes 2 vezes m. 2n vezes 1, eu vou ter 2n. Vezes 1 fica 2n, certo? Aqui, olhando para esses dois termos, né? Eu vou ter 2 vezes n vezes 2m mais 2n. Isso daqui é a mesma coisa. Eu tenho um termo em comum aqui, que seria o 2. Eu também tenho um n. Só que o que me interessa é o 2.
tá? Porque o 2 vai me dizer se ele é par ou não, né? Se eu conseguir colocar em evidência. Então, eu consigo colocar em evidência aqui, porque isso aqui é a mesma coisa que escrever 2, já que ele é um termo em comum em todos, 2 como n vezes 2 vezes m, tá? N vezes 2 vezes m, mais n. Reparem que se eu fazer o processo inverso, multiplicar o 2 por n vezes 2 vezes m, e multiplicar o 2 por n, eu vou estar voltando no meu valor anterior, né? Que justamente tem que ser igual, porque a minha igualdade ela tem que se manter, né? Eu não posso fazer nada que altere, tá? Como eu tenho que n e m pertencem aos inteiros, eu tenho uma soma dentro dos inteiros, então eu tenho que tudo isso daqui pertence aos inteiros. Tá ok? Logo, eu tenho esse número aqui escrito como 2 vezes algum número que pertence aos inteiros. Logo, ele também é par. Tá ok? Então, é par. Então, o que a gente confirma por enquanto? Que o produto entre dois números pares vai originar um número par, e o produto entre um número par e um número ímpar vai me originar um número par também. Agora, falta o produto entre um número ímpar e outro número ímpar. Tá ok? Então, como ele é um número ímpar, eu tenho que para todo n pertencente aos inteiros, eu posso estar escrevendo como 2n mais 1. Né? Ele vai ser um ímpar, porque se for só 2n, ele vai ser par. Mesma coisa, meu segundo número, né? Para todo m pertencente aos inteiros, tá? Eu tenho que 2m mais 1 é ímpar. Ok? Então, vamos fazer o produto entre esses dois termos. 2n mais 1 vezes 2m mais 1. Isso daqui vai me originar o quê? Eu multiplico termo por termo, né? 2n vezes 2m, 2n vezes 2m, mais 2n vezes 1 vai me dar 2n. 1 vezes 2m vai ficar 2m. 1 vezes 1 vai ficar 1. Agora, olhando só para esses três termos aqui, tá? Eu tenho em comum neles o número 2. Tá? Então, eu vou estar colocando em evidência. Lembra que vai me restar 1 aqui. 1 eu não tenho 2, né? Eu não tenho 2 multiplicando aqui, visualizando dessa forma. Então, eu não posso estar colocando 2 em evidência. Só para esses três termos aqui. Então, vai ficar n vezes 2 vezes m mais n mais m mais 1. Mais 1 fica fora desse termo aqui, né? Eu tenho que n e m pertencem aos inteiros. Então, o produto deles também vai pertencer aos inteiros. Como eu tenho uma soma de inteiros aqui, m mais n vezes 2m, eu tenho que tudo isso daqui pertence aos inteiros. Tá ok? Desculpa, pertence aos inteiros. Pertence aos inteiros. Tá ok? Desculpa, aqui meu símbolo ficou borrado, mas é o símbolo de pertence, tá, pessoal? Então, eu tenho o quê? 2 multiplicado por um número inteiro, somado 1. Isso daqui me lembra alguma coisa? Sim, ele é um número ímpar, né? Então, isso aqui me implica que esse número é ímpar. Tá ok? Logo, essa forma desse produto aqui não me interessa para o meu subconjunto. Porque vamos voltar lá para a minha questão para a gente ver o que a gente quer. A gente quer formar um subconjunto, né, de todos esses elementos aqui, certo? Que ele seja superpar, ou seja, quando quaisquer dois de seus elementos têm produto por par. Logo, nesse subconjunto eu não vou poder ter pelo menos mais do que um número ímpar. Porque se eu ter dois números ímpares, se eu fazer o produto deles, eu já vou ter que o resultado vai ser um número ímpar. Então, ele não pode pertencer ao meu subconjunto. Certo? Então, quais são os elementos que podem pertencer ao meu subconjunto? Todos os números de 1 até 20 que são pares, tá ok? Porque o produto deles vai ser par. E somente um número que seja ímpar. Um desses que seja ímpar, eu posso estar colocando no meu subconjunto, porque o produto deles, como só vai ter um, o produto deles por qualquer outro que seja par vai me originar um número par, como a gente já viu, tá?
Então, vamos escrever isso. Quais são os que vão formar meu subconjunto, tá? Quais são os elementos que vão formar meu subconjunto superpar, tá? Então, eu vou escrever aqui. Subconjunto tem os seguintes elementos. O 1 ele não pode ter, o 2 sim, porque ele tem todos os pares, né? Então, o 2, o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18 e o 20, porque é até o 20, né? E eu ainda tenho um número ímpar aqui. Então, eu tenho um número, digamos, Z, pode ser X, que esse meu X, de 1 até 19, no caso, né? Que ele vai ser um ímpar. Tá? Só posso ter um ímpar. Logo, eu vou ter quantos elementos nesse meu subconjunto superpar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 com o meu único ímpar. Tá? Que pode ser qualquer um. Então, eu vou ter 11 elementos no meu subconjunto superpar. Logo, vamos analisar as respostas, tá? Então, eu tenho, né, que a maior quantidade de elementos de um subconjunto superpar é letra E, né? 11 elementos.